Depois de cair em uma ilha completamente selvagem, uma unidade robô de cuidados domésticos se vê em uma trama de maternidade. Essa é a premissa de Robô Selvagem, o novo filme da DreamWorks e assunto do nosso vídeo de hoje. O filme é dirigido pelo Chris Sanders, que também assina a direção de nada mais nada menos do que Como Treinar o Seu Dragão e Lilo e Stitch. E eu acho engraçado ele ter pego um projeto tão despretensioso assim. Até porque essa foi a primeira coisa que eu reparei nesse filme, essa despretensiosidade, essa até mesmo inocência que permite que ele seja muito genuíno na sua proposta. Eu quero dizer aqui uma coisa que eu nem sei ainda se faz muito sentido, mas foi a minha sensação, especialmente ali, naquela primeira meia hora. Eu sinto que esse filme tem uma carona de curta-metragem muito forte. E aí eu sei que não faz muito sentido porque curta, longa, média-metragem diz respeito à duração do filme, né? Mas é que eu sinto que esses curtas-metragens, especialmente de animação, têm muito menos tempo para introduzir todo o seu universo e justamente por isso eles têm que ter uma ideia muito forte para apresentar e explicar ela da maneira mais sucinta possível. E bons curtas-metragens, é claro, que sejam minimamente interessantes, conseguem fazer isso através de todos os outros recursos que não apenas ficar contando o seu universo como uma grande cena de introdução fabular, que também é bem comum da gente ver nesses longas de animação. O que eu quero mesmo dizer é que o filme é muito simples e ele não se preocupa muito em contar uma história pra gente nesse comecinho. E eu acho que, honestamente, isso é um ponto positivo, né? Porque a gente tem tido muitos filmes que são importantes demais, e leia-se esse importante não como um julgamento de valor, mas sim como uma vontade do filme, né? Recentemente a gente tem tido, inclusive com Divertidamente 2, filmes que tratam e refletem sobre assuntos muito relevantes, temas complexos que tentam ser desmiuçados para esse formato de animação. Aqui eu não sinto ele tentando alçar grandes voos para os seus temas, mas pensando mais no seu impacto e nesse começo, que é o que eu tô elogiando aqui, ele se preocupa em construir esse universo, em apresentar pra gente o cenário em que vai se desenrolar a maior parte desse filme, e ele consegue fazer isso de uma forma muito interessante, né? A personagem da Roz, que não é bem a Roz que a gente vai ter no final do filme ainda, se vê refém de toda a selvageria que tem naquele ambiente, logo ela, que é tão certinha, feita pra ser uma robô doméstica, que ajuda os seres humanos. E nisso que eu acho que o filme já começa a desenvolver aquilo que ele tem de melhor, que é, ao invés de pensar no tema do filme, mesmo ele tendo um muito claro e muito forte que a gente vai falar já já, ele tá mais preocupado em desenvolver essas personagens pra sambar em cima desse tema e trazer outros conceitos tão fortes quanto pra trabalhar junto dessa premissa. Então ele brinca com muitos conceitos ao redor desse reino animal, digamos assim. Então você vai ter uma raposa que se aproveita da ingenuidade da robô, mas que também acaba desenvolvendo sentimentos por essa família disfuncional. Não tem como ser mais clássico do que trazer um patinho feio para uma história e justamente colocar essa família não convencional nas mãos de uma robô, que é a coisa mais antinatural possível. Isso sem falar que o filme é visualmente muito impressionante, mas não da forma que a gente tem se acostumado a falar desde que Aranhaverso aconteceu. Eu sinto que, e isso não é uma crítica a Aranhaverso de forma nenhuma, porque inclusive eu sou muito fã do filme, mas depois desse sucesso do filme da Sony, todos os outros estúdios meio que tentaram replicar a essência dessa animação, né, com elementos 2D e toda essa brincadeira que gira ao redor da identidade visual de Aranhaverso. De novo, isso não é bom nem ruim, é só uma tendência de mercado que os filmes tendem a absorver, né? Antigamente, todo mundo tentava copiar a Pixar, agora tá todo mundo tentando copiar os estúdios de animação da Sony. E aqui o visual de Robô Selvagem tem toques e iniciativas desse tipo de visual, né? Dessa construção visual. Mas eu não sinto que ele tá tão preocupado assim, a não ser por uma sequência de sonho que até funciona um pouco destacada do restante do filme nesse quesito visual, em trabalhar conceitos disruptivos de animação, né? Então você tem poucas interferências estéticas no filme em relação a isso, a não ser o próprio estilo em que a animação acontece. Inclusive, eu acho que ele acerta muito aí, justamente nessa tratativa, porque ele tá muito mais preocupado em ser um filme deslumbrante, né? A gente tem aqui a história de uma robô que se apaixona pela natureza e encontra as suas emoções no âmago da maternidade. Então nada mais justo do que o estilo de animação focar muito mais nesse deslumbre
pela natureza, pela floresta que cerca eles, do que necessariamente construir alguma brincadeira com a metalinguagem, né? Eu acho que o filme ganha muito nisso, porque é um filme de fato muito deslumbrante, é muito lindo de assistir aquelas cenas, não só pela imagem, mas também pelo contexto. Então ele une muito bem todo esse fascínio que a gente tem por aquilo que está sendo mostrado na tela, com toda essa premissa tão simples e forte em que ele constrói o filme todo, que é essa descoberta da natureza e desenvolvimento da maternidade. A montagem em que o patinho tá aprendendo a voar, a montagem em que a Ross resgata ali os seus companheiros animais, o combate e o reencontro que o filme tem no final, e eu acho que até mesmo o começo dele, fazem parte dessas construções, dessas montagens que ele tem, que conseguem te contar muita coisa, te apresentar todo esse novo universo que tem essa própria identidade visual, né, tem suas próprias vontades estéticas e que conseguem estabelecer uma narrativa dentro da própria narrativa que me trouxe muito forte essa noção de curta-metragem que eu falei no começo. Você tem vários mini arcos sendo desenvolvidos ao redor dessas cenas e em cada um deles o filme consegue te emocionar de uma forma diferente. E isso é muito legal. Eu acho que ele tem um ótimo tato também na hora de construir as personagens, né? A gente tem uma protagonista clara, que é a Ross, e como eu já disse, dois coadjuvantes que são fundamentais para o desenvolvimento dela. Uma raposa ardilosa e o patinho feio que ela decide criar como seu filho. Fazia muito tempo que, pelo menos eu não reparava, num filme que consegue coabitar tão bem toda a sua hierarquia de atuação. Então a gente tem essa protagonista muito interessante que tem esse arco complexo, os coadjuvantes que não só se relacionam com ela, mas também movem ela para cumprir os seus objetivos, suas vontades e desejos, e um grupo minuciosamente bem delimitado de personagens terciários que dão toda a alma da interação desse filme. Então você tem basicamente esses três interagindo durante toda a rodagem, mas a cada nova cena você tem a introdução de um personagem novo, de um personagem que tem algo a trazer para a narrativa, de um personagem que dita o rumo das próximas ações, e isso é muito gostoso de assistir, porque o filme não tem barriga, o filme não fica monótono, o filme tem sempre algo novo para trazer para a roda, para adicionar para a conversa dele e, inclusive, para influenciar nas lições da protagonista e dos coadjuvantes. E nisso ele me lembra muito a Era do Gelo, assim, faz muito tempo que eu não assisto a Era do Gelo, mas eu lembro que você tem ali o nosso grupo principal com os seus protagonistas e coadjuvantes, e você tem aquele mesmo grupo de personagens que vai fazendo várias aparições pontuais, né? Eu acho que eu tô falando de Era do Gelo 2, na verdade, não tô falando de Era do Gelo 1, mas vocês perdoem aí a minha memória. E já aproveitando para trazer outra comparação, eu recentemente li O Homem Bicentenário, ainda não vi o filme com Robin Williams, né? É muito raro isso acontecer, de eu ter lido o livro e não ter visto o filme de alguma coisa, mas o Robô Selvagem me pareceu até mesmo uma evolução daquela ideia. Porque em Um Homem Bicentenário você tem basicamente um robô querendo se tornar homem. Mas no filme do Chris Sanders, a gente tem uma narrativa que é muito mais interessante, que é um robô selvagem tentando se tornar um animal, tentando se tornar parte da natureza. E além de tudo, o que eu venho trazendo aí durante todo o vídeo, que é se tornar uma mãe. E é justamente nesse desenvolvimento que o filme encontra a sua mágica, né? O seu aspecto fantástico que faz toda uma rima ali no final. Eu queria finalizar dizendo que eu vi o filme dublado e eu gostei. Eu vi ele dublado porque, eu vi com a minha sobrinha, e 2, ele só tava disponível dublado mesmo aqui onde eu moro. Honestamente, eu achei bem sólido. No final das contas, eu acho que Robô Selvagem, por enquanto, e eu não sei se tem nenhuma vindo aí pra desbancar ele, é a melhor animação de 2024. Ele é muito sensível, muito interessante, consegue desenvolver um tema muito simples de uma forma muito complexa e é muito gostosinho mesmo de assistir. Você não tem aquele filme enfadonho que se acha importante demais, aquela animação para adultos assim. Você tem um filme que não necessariamente também é feito para criança, mas que está muito preocupado nos instintos mais nobres para te emocionar. E justamente por isso, eu acho que eu vou dar 4,5 estrelas para esse filme. Bom, se você chegou aqui, eu espero de verdade que você tenha gostado desse meu retalho de opiniões sobre a nova animação da DreamWorks, que eu acredito que vai para as cabeças nesse próximo Oscar. E aproveita para já deixar sua opinião sobre o filme aqui nos comentários e dar aquele joinha para ajudar o canal. E se você gostou mesmo, já se inscreve aí para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e tchau!